Olá, nesse vídeo vamos resolver duas questões enviadas lá no Google Forms. São questões de edições anteriores do Colégio Naval. A primeira delas vai lidar com divisão de polinômios e resto. Então seja p de x, 2 vezes x a 2012, mais 2012x mais 2013. E ele pergunta quanto que é o r de menos 1, sendo que o r de x é o resto da divisão do p de x por esse polinômio d de x, né? x4 mais 1. Então aqui você tem que ter a seguinte teoria. x4 mais 1 deixa resto zero quando dividido por x4 mais 1. Claro, né? Se você dividir um polinômio por ele mesmo, e ainda mais por esse aqui porque ele não consegue ser nulo nos reais, significa que o resto dessa divisão é zero. Bom, por conta disso, eu consigo então dizer que o resto da divisão de x4 por x4 mais 1 vai ser menos 1. E agora eu vou elevar essa congruência a um certo expoente para eu conseguir esse 2012. Então, 2012 é a mesma coisa que 503 vezes 4. Então, eu vou elevar a congruência a 503 e do outro lado também, né? É uma propriedade muito útil. Porém, menos 1 elevado ao número ímpar vai ser menos 1. Então, eu posso simplesmente ignorar 503 e com isso você acaba ficando com menos 1. E agora finalizamos o problema, né? Porque r de x, portanto, vai ser menos 2. Perceba que você tem um 2 multiplicado por esse menos 1, mais 2012x mais 2013. Por que eu não alterei essas outras duas parcelas? Justamente porque o grau delas é inferior ao grau do seu divisor. E, portanto, você não deve se preocupar com o resto da divisão, porque o resto da divisão, nesse caso, vai ser justamente o próprio numerador. Bom, então você vai ter 2011 mais 2012 como sendo o seu r de x. De modo, então, né, que r a menos 1 de x vai ser 2012 negativo mais 2011. Isso aqui vai dar menos 1, o que nos dá a alternativa certa como B. Bom, e passando para a próxima questão enviada, também do Colégio Naval, vou deixar o enunciado aqui para que você possa ler com calma e tentar construir a mesma figura que eu fiz. Então você tem um retângulo ABCD, o lado BC vai medir 2 vezes o lado AB, o ponto P está sobre o lado AB de modo que ele divide AP numa razão de 3/4 para PB, ele ainda traça uma reta PS com S no interior do retângulo e o C pertence a essa reta. E ainda você tem marcações de MN, pertencendo a AD e BC respectivamente, de modo que MPNS é um losango. E aí ele pergunta o valor dessa razão. Então, se você tentou fazer uma figura, ela deve ter ficado parecido com essa aqui. Então, AP tem que ser 3x e PB tem que ser 4x, porque quando você fizer AP sobre PB, você vai obter justamente 3 sobre 4, que é a sua razão fixa. Então, temos essa primeira informação. Como AB, portanto, vale 7x, então BC tem que valer 14x, porque é o dobro de AB. Além disso, você tem o ponto P, que reside sobre o segmento AB, e o ponto S, que vai ser um ponto a partir do qual você vai fazer uma reta que contém o ponto C. Portanto, os pontos P, S e C são colineares. E além disso, né, o seu quadrilátero MPNS se trata de um losango. Então, é interessante você se recordar da marcação de ângulos na geometria plana, porque essencialmente eu vou provar que se BN é Z e AM é P, fazendo essa reta vertical aqui, muito importante, ela não constava no desenho do enunciado, mas se você a fizer, você ganha triângulos semelhantes e ainda consegue vários triângulos congruentes. Então eu vou provar para vocês que ali em cima é o T e aqui embaixo é o Z. Tudo com a teoria de ângulos. Vamos dizer que esse ângulo laranja vale alfa e o ângulo roxo vale beta. E o ângulo verde, parando para avaliar com calma, ele está em função do ângulo roxo. Então, olhando para essa parte da figura, eu vou somar todos esses ângulos que aparecem aqui, chamar esse que eu desconheço de x e ver quanto que ele vale em função de beta e alfa. Então vamos lá, x mais esses ângulos verde, na verdade eles valem 90 menos beta. E esse ângulo aqui à esquerda, ele vale 90 graus menos alfa. E tudo isso tem que resultar em 180 graus. Então, eu vou chegar à conclusão que meu x vale alfa mais 2 beta menos 90 graus, certo? Por outro lado, vamos dizer que esse ângulo aqui vale y. Então, se eu olhar para essa parte da figura agora, eu vou ter que y mais 2 beta mais alfa
resulta em 180. E chego à conclusão de que y vale 180 menos alfa mais 2 beta. Agora, será que existe uma relação entre x e y? Na verdade existe, olha só. Você somar x com y, você vai cancelar esse alfa mais 2 beta e você vai fazer 180 menos 90, que dá 90 graus. Portanto, x e y são ângulos complementares. E por conta disso, como você tem um ângulo de 90 graus ali no triângulo BNP, aqui vale x. X e y são complementares e, portanto, você acabou de provar que esse triângulo aqui, amarelo, é congruente a esse triângulo, justamente porque ele tem o mesmo ângulo e a mesma hipotenusa. E, portanto, esse segmento Z ele vai se repetir aqui. E da mesma maneira, você consegue provar que esse ângulo aqui vai ser o alfa e ele vai se repetir de modo que você vai ter, de fato, T aqui em cima e T ali embaixo. Justamente porque, como aqui é Y, nós vimos que Y mais dois ângulos roxo só vai resultar em 180 graus quando esse quarto ângulo for justamente o alfa, né? Por conta desse lado aqui da figura. Então ali é o alfa e, portanto, você tem que esse triângulo aqui vai ser congruente a esse outro triângulo aqui. Então, pela figura, você já suspeitava dessa conclusão, só que você precisa provar, né, formalmente. Aqui eu não estou escrevendo todos os passos, mas a explicação é justamente para que eu não escreva todos os passos. Certo, então, depois de toda essa odisseia para você descobrir que aqueles triângulos são congruentes de fato, você vai simplesmente se utilizar agora de uma semelhança de triângulos. Mas antes disso, você tem que me dizer, né, que esse segmento vale 4x e este outro vale 3x, né? Justamente porque aqui é 3x, então aqui é 3x, já que os triângulos são congruentes. Da mesma forma, esse 4x que se repete aqui tem que se repetir do outro lado, do lado direito, porque os triângulos são congruentes. E agora, olha só para esses dois triângulos, esse menorzinho com esse maior. Você vai fazer uma semelhança de triângulos entre eles e dizer então que 3x está para 4x, assim como esse segmento aqui vai valer 14x menos a soma z mais t. Então vamos lá, 14x menos z mais t. E isso está para 14x. Então do lado esquerdo dessa igualdade eu vou ter 3 quartos, do lado direito 1 menos z mais t sobre 14x. Eu posso passar esse 1 para o outro lado, de modo que eu vou ficar com 1 quarto, já fazendo as simplificações, z mais t sobre 14x. E portanto eu vou concluir que z mais t é 7 sobre 2 vezes x. Então essa é uma conclusão muito interessante, porque vamos escrever z e t em função de x e já temos a soma. Agora você vai precisar se utilizar de dois Pitágoras. Então você vai olhar para dois triângulos, você vai olhar para esse triângulo aqui e para este outro triângulo, para fazer dois teoremas de Pitágoras e igualar a parte que vai ser idêntica nas duas equações, que é justamente a hipotenusa. Por você estar tratando de um losango, todas as hipotenusas dos triângulos que o constituem acabam sendo iguais. Essa é uma propriedade que você deve ter em mente quando lidar com losangos. Então vejamos, você vai ter que 4x², olhando para o triângulo de cima, mais z² é igual a hipotenusa, né? Só que aí eu já olho para o Pitágoras de baixo, t² mais 9x². Aqui na verdade era 16, porque 4x elevado ao quadrado vai dar 16x ao quadrado. Então vamos lidar agora com essa equação, então podemos trabalhar com ela aqui. Então perceba que existe uma engenhosidade. Eu vou fazer a diferença de quadrados e com essa diferença eu consigo forçar o aparecimento do z mais t. E aí eu vou escrever o z menos t em função de x também, porque z mais t nada mais é do que 7 sobre 2 vezes x. Então 7 sobre 2 vezes x está multiplicado pela diferença. Então a diferença vai ser z menos t menos 2x. E esse é o segundo resultado muito importante. E bom, com esses dois resultados, você monta o sisteminha. Z mais t é 7 sobre 2x e z menos t é menos 2x. Então, para esse tipo de sistema, basta você somar e subtrair as equações e depois dividir por 2. Basicamente, tomar a semissoma e a semidiferença. Então, o z vai ser a semissoma. Então, você vai ficar com 7/2 menos 2x. Isso vai te dar 3 sobre 2x. E a semidiferença fica para o t, vai dar 11 sobre 2x. E qual era o comando da questão? Você determinasse Bn sobre AM. Bom, o Bn vale z e o AM vale t. Descobrimos que z vale 3/2 de x e que t vale 11/2 de x. E, portanto, isso aqui vai dar 3 sobre 11, que é a alternativa B também. Olha só que legal. Então, nos dois problemas, se você tivesse chutado a letra B, teria acertado sem ter todo esse trabalho. É isso, muito obrigado ao Guilherme Medeiros por ter sugerido esses problemas e nos vemos numa próxima.